Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Neste ano de 2026, nós estaremos estudando sobre a Trindade, tá? Esta lição maravilhosa que vai tratar sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. Uma curiosidade para os irmãos é que esta é a primeira vez que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus dedica uma lição exclusiva para o tema da Trindade. Obviamente, nós já estudamos sobre a Trindade em lições separadas, quando estudamos Cristologia, Teotologia, ou mesmo sobre o Espírito Santo, ou ainda nas diversas lições revistas que trataram sobre as doutrinas bíblicas, tá? E esse trimestre tem o diferencial de que, de fato, nós iremos estudar um trimestre todo dedicado ao tema da Trindade. Quem será o comentarista desta lição será o nosso pastor Douglas Batista, que é pastor no Distrito Federal, mestre em teologia, filosofia, palestrante e escritor das nossas casas publicadoras. E vamos fazer aqui uma apresentação rápida das lições desse trimestre e posteriormente irei indicar para os irmãos algumas bibliografias, tá? E em outro vídeo nós iremos analisar a lição 1 individualmente. Então nós temos a primeira lição do nosso trimestre será o mistério da Santíssima Trindade, que vai fazer uma introdução, ou seja, uma abordagem geral sobre o tema da Trindade. Já na lição 2, na lição 3, 4, nós iremos estudar sobre o Deus Pai, a teologia, que seria a classificação na teologia sistemática, ou comumente conhecida como a doutrina de Deus. A partir da lição 5, nós iremos estudar sobre o Filho na lição 5, 6, 7, que é a Cristologia, tá? O estudo teológico ou sistemático sobre a doutrina de Cristo. Obviamente que todas essas lições estarão relacionadas ao tema da Trindade. E continuando, nós temos as lições 8, 9, 10 e 11 e 12, falando sobre o Espírito Santo. Sendo que nas lições oitava, nona e décima, nós temos a ênfase no Espírito Santo, e na lição 11ª, a ênfase na relação Pai e Espírito Santo, e 12ª, a ênfase na relação entre o Filho e o Espírito Santo. E, por fim, na 13ª lição, estudaremos sobre a Trindade Santa e a sua relação com a Igreja, ou seja, nós temos aí que a Trindade estudada nesse trimestre vai abordar vários aspectos da teologia sistemática: teotologia, cristologia, pneumatologia ou paraquetologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e também a exeologia, que é a doutrina da Igreja. Todos esses temas fazem parte do que nós conhecemos como teologia sistemática. E aqui eu quero apresentar para os irmãos alguns livros, né, algumas bibliografias que poderão lhes auxiliar durante esse trimestre. Obviamente, nós temos que destacar que a fonte primária, sempre em qualquer estudo bíblico,
são as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a fonte primária para todo e qualquer trabalho que nós iremos desenvolver no campo teológico. E para este efeito, em particular, eu recomendo que os irmãos utilizem Bíblias de estudos, comentários bíblicos, dicionários que podem lhes auxiliar. Por exemplo, a Bíblia de estudo pentecostal, seja a versão mais antiga ou a versão global, que foi lançada recentemente. Nós temos a Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel. Nós temos a Bíblia de estudo Antônio Gilberto. Eu estou citando para vocês exemplos de Bíblias com viés pentecostal, que é o maior público que nós atendemos em nossas igrejas. E, obviamente, o público para o qual eu pretendo publicar a maioria dos meus vídeos, tá? O meu canal ele não vai ter a pretensão, o desejo de fazer debates sobre genealogia, terminologia, coisas que não vão edificar, tá? Então, já de antemão, deixo claro que os materiais que vão ser publicados, a abordagem que vão ser feitas neste canal, elas têm um viés pentecostal. Todavia, fundamentado, baseado e norteado pelas Sagradas Escrituras. Ademais, além da Bíblia Sagrada, a revista e o livro de apoio. O livro de apoio ele é fundamental para trazer complementações para os professores. E os irmãos que são professores da escola bíblica dominical sabem que o nosso maior desafio, às vezes, não é nem o conteúdo, é o tempo. Né? Nós lutamos com o tempo. Nós não podemos pecar pelos os extremos. Ou seja, de um lado, não levar uma aula paupérria, pobre, vazia, sem conteúdo, onde as pessoas simplesmente leem o que está na revista e se limitam a comentar o que estão na revista. E, por outro lado, outros extremos é quando o professor ele exagera, extrapola no uso de conteúdos e não consegue concluir a lição, muitas vezes ficando preso ao primeiro, no máximo ao segundo ponto da revista. E é muito importante ter essa disciplina, esse controle de concluir a lição, tá? Sabendo que cada professor tem a didática, e dependendo da liberdade que o dirigente da congregação, o pastor e, consequentemente, também o superintendente da EBD dê ao professor, existem professores que apenas citam alguns tópicos da lição e apresentam a complementação. Outros já preferem ler a revista toda e acrescentar o complemento. O importante é que, independente da didática que os irmãos utilizem, que trabalhem, tá? Que trabalhem com conteúdos complementares, ou seja, os famosos subsídios. Para tanto, eu vou indicar algumas obras aqui para vocês, começando pelas teologias sistemáticas. Como eu expliquei, o tema em estudo faz parte da teologia sistemática, ou seja, quando nós estudamos a Trindade, inevitavelmente nós vamos estudar sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E a melhor referência para esse estudo são as teologias sistemáticas. Como eu disse para vocês, eu vou citar aqui preferencialmente as perspectivas pentecostais, tá? Nós temos a primeira, que é a nossa teologia sistemática pentecostal, que foi organizada pelo nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, do qual ele é autor de alguns capítulos, mas nós temos aqui também pastores como Ezequiel Soares, Elianai Cabral, Ciro Chances, ou seja, pastores pentecostais falando sobre doutrinas pentecostais. Então, essa é a primeira indicação, teologia sistemática pentecostal.
A segunda teologia que eu quero citar aqui para vocês é uma das mais conhecidas. Eu tenho a versão antiga, já eles têm uma edição mais nova, que é a teologia sistemática do Stanley Austin, tá? Que é uma perspectiva pentecostal. É uma teologia muito boa, que é a fonte de pesquisa para boa parte dos meus estudos, por isso que eu estava um pouquinho surrado, assim, né? É uma das que eu mais utilizo e recomendo para os irmãos. Continuando, nós podemos aqui citar também mais uma teologia sistemática, Eurico Bergster, tá? Ela já é mais acessível no que diz respeito a valores, a preços, mas também é uma teologia pentecostal muito importante, que foi citada pelos principais comentaristas, né, youtubers, ano passado, no que diz respeito a estudo teológico. Então, é uma ótima referência. Nós temos ainda, por fim, a teologia sistemática do Hodgmas, William Hodgmas, tá? Ela também, em relação às outras, já vai trazer um aprofundamento. No que diz respeito ao tema da lição, ela não tem ressalva, tá? Qual é o tema da lição? Peontologia, pneumatologia, cristologia, cresiologia. Ok. No que diz respeito à escatologia, aí que a gente faz um parênteses, né? Porque o autor dessa teologia sistemática, ele não é pré-tribulacionista, tá? Ele é amilianista. Mas como não vamos estudar escatologia nesse trimestre, vocês podem consultar sem medo os temas abordados na lição desse trimestre. Outra nós temos também aqui a teologia sistemática do Finney, né? É uma das primeiras e mais importantes teologias e que podem auxiliar os irmãos também. Então, esta é a primeira parte, indicação das teologias sistemáticas. A segunda parte, nós vamos indicar para vocês livros complementares referentes à Trindade. Então, para não perder o hábito, focando um pouco novamente na confessionalidade, nós temos as duas edições da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, 2017 e 2025. Então, são as bases, as diretrizes sobre as doutrinas da Assembleia de Deus no Brasil. Lembrando que essa declaração de fé, ela não substitui as escrituras sagradas, elas não se equiparam às escrituras sagradas e elas não são superiores às escrituras sagradas, como algumas igrejas tentam fazer com as suas confissões ou declarações de fé. Não. As nossas declarações de fé, elas foram escritas baseadas, fundamentadas, inspiradas e norteadas pelas escrituras sagradas. E aqui nós vamos ter a perspectiva pentecostal, sobretudo assembleiano, sobre a Trindade, sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Então, recomendo que cada membro, cada irmão que faz parte da nossa igreja tenha a sua própria declaração de fé. Agora sim, agora vamos entrar no que diz respeito aos livros específicos sobre a Trindade. Indicação para os irmãos. Eu vou começar novamente citando o livro de apoio, certo? O livro de apoio, ele vai ser um subsídio complementar às lições. E o pastor Douglas Batista, ele já deixou claro que realmente existe complementação. Porque nós já tivemos dificuldades, vocês não sabem, de alguns livros de apoio que era quase um Ctrl-C, Ctrl-V da revista, com poucos acréscimos. Tá?
mas são casos esporádicos. Na grande maioria, nós temos realmente materiais riquíssimos, como no caso do trabalho do professor Douglas Batista, que é pastor também do Distrito Federal, que vai auxiliar bastante os irmãos. E eu vou fazer assim: eu vou apresentar agora dos livros mais sintéticos, mais simples, não que isso não quer dizer que não seja importante, mas as mais densas, tá? Primeiro, nós temos aqui da coleção Teologia para Todos, né, do Bibotalk, escrito pelo pastor Pedro Procona, como Deus é um e três ao mesmo tempo. Ou seja, como eu digo para os irmãos, aqui nós temos uma abordagem mais sintética, mais resumida. O livro todo, ele possui apenas 96 páginas, mas ele serve de uma introdução para que os irmãos possam compreender um pouco mais sobre esse tema. E esse formato dos livros do Bibliotalk, dessa coleção, eles são muito bons porque são leituras bem agradáveis e acessíveis, tá? Na segunda indicação, eu trago para vocês a Trindade, as Escrituras e a função do teólogo, do Kevin Ranucci, tá? É importante a gente estudar, meus irmãos, sobre essa relação entre as doutrinas bíblicas e a teologia e o teólogo, né? Qual é as atribuições, quais são os limites, quais as funções de cada um. E nesse livro ele vai falar sobre as contribuições para uma teologia evangélica, ou seja, o conhecimento teológico, bibliológico, o conhecimento das escrituras, ele precisa ser externalizado, ele precisa ser encarnado em atitudes que tragam benefícios e frutos também para a comunidade, não apenas ficar restrito à parte teórica, intelectual, mas também prática, tá? A segunda obra é uma obra de referência. Eu quero que os irmãos não estranhem, né? Mas são fontes na Trindade, na patrística. A Trindade nas fontes patrísticas da editora Paulus, obviamente, uma obra de uma editora católica. Mas isso não tira o mérito da excelência dessa obra. Lembrando para os irmãos que boa parte dos ensinamentos, das doutrinas que nós temos hoje, também elas foram embasadas na obra, no pensamento e na construção de muitos pais da igreja. E lembrando que essa divisão entre evangélicos e católicos, por assim dizer, da igreja cristã, da igreja católica, ela é algo bem mais tardia do que nós imaginamos, né? Nós vamos ver que a igreja primitiva, eu acho que até o edito de Latão, eu vou verificar depois, fazer a correção para vocês, mas já é algo bem recente, certo? De 370, já depois de Cristo, ou seja, já no século IV, que vai ter essa diferença realmente entre a igreja cristã e evangélica que nós conhecemos hoje e a igreja católica, tá? Então, não tenham receio. Claro que toda fonte, que toda citação deve ser estudada à luz das escrituras. E, por fim, a obra principal, né, que é esta aqui, esse catatal, esse livraço do Robert Leighton, A Trindade nas Escrituras, História, Teologia e Adoração. Esse aqui, ele vai ter aproximadamente, aqui, meus irmãos, 621 páginas, tá? Na verdade,
em língua portuguesa, ou seja, das obras traduzidas em português, essa é com certeza a mais completa e a mais importante, tá? Ele vai abordar, eh, como eu disse para os irmãos, de uma forma bem ampla todos os aspectos que se envolvem em relação à atividade. Na parte um, ele vai falar sobre os fundamentos bíblicos. Na parte 2, desenvolvimento histórico. Parte 3, debates contemporâneos. E finaliza com questões fundamentais sobre a Trindade. Então, meus irmãos, essas são as indicações. Durante o trimestre, eu irei indicar outras obras também que irão sendo adicionadas de acordo com o desenvolvimento das lições, quando nós estivermos falando, por exemplo, sobre o Deus Pai. Nós vamos estudar e apresentar para vocês de biografia sobre a teontologia, quando estivermos falando sobre Jesus, de biografia sobre cristologia e sucessivamente. O que eu quero desejar é que vocês participe da escola bíblica dominical nesse trimestre. Leiam as revistas, irmãos, com antecedência, em casa, durante a semana, para que no domingo os irmãos possam tirar as dúvidas que eventualmente tiver, tá? E aproveite para, como é que eu posso dizer, puxar do professor, aprender do professor o máximo que você puder. Seja as dúvidas qual for, seja sobre a doutrina, seja sobre a teologia, seja sobre uma palavra que você não conhece. Aproveite a oportunidade que vocês têm para aprender. E que nesse trimestre nós venhamos a crescer. E sabendo que nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a Trindade não é apenas um conceito abstrato, mas é uma bênção em nossas vidas. Que a Trindade, por fim, ela não deve ser apenas fruto de uma investigação, de um exame, de um estudo como se fosse um objeto qualquer, mas sim, ela deve ser adorada como se deve. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos e a paz do Senhor Jesus Cristo.